e assim por diante. Códigos, senhas, matrículas, números telefônicos, né? E assim por diante. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, vamos lá, questão 9. Fala o seguinte: os tribunais utilizam códigos, né, em seus sistemas internos, beleza? E usualmente os processos protocolados nesses órgãos seguem uma codificação única formada por 6 campos. O terceiro desses campos, né, identificado como código da vara jurídica correspondente à região geográfica, é constituído por 3 algarismos, com valores cada um entre 0 e 9. Beleza. Você vai perceber que ele vai somente se referir aqui, ó. O terceiro desses campos, identificado como código da vara jurídica, correspondente à região geográfica, é constituído por 3 algarismos, né, cada um entre 0 e 9. Supondo-se que nesses códigos os 3 algarismos não sejam todos iguais. Esse é o grande lance. Os 3 algarismos não sejam todos iguais. Beleza? Conclui-se que podem ser criados, no máximo, 90 códigos distintos para identificar as varas jurídicas. Então, o terceiro desses campos, correspondente à região geográfica, 3 algarismos. Então, vamos lá. 3 algarismos, né? Então, vão ser o que, Osmar? 3 tracinhos. A ordem importa ou não importa? Importa. E como a ordem importa, eu só vou multiplicar as minhas possibilidades. Então, ó, 1, 2, 3, né? Mas a questão fala o seguinte, que os 3 algarismos, os 3 não sejam todos distintos. É isso mesmo? Não sejam todos iguais. Os 3 não sejam todos iguais. Não sejam todos iguais. Como é que é, Osmar? Não sejam todos iguais, né? A pessoa pensa bem assim, Osmar, não sejam todos iguais. Então a pessoa pensa 10, 9 e 8. Tá certo? Não sejam todos iguais. Você fez o quê? Os 3 diferentes. Você fez os 3 algarismos, aí o quê? Os 3 algarismos todos diferentes, não foi? Que os 3 não sejam todos iguais. Então o que você fez? Você fez os 3 algarismos diferentes. Perfeito? Mas quando se fala que os 3 não sejam todos iguais, o que você entende disso? Que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Eu posso ter os 3 diferentes, como você fez, chamar DDD, diferentes. Mas você pode ter o que, Josimar? 2 iguais e 1 diferente. Concorda comigo, gente? Se você fizer 10 vezes 9 vezes 8, você só calculou os 3 diferentes. Mas quando eu falo que os 3 não sejam todos iguais, os 3 não sejam todos iguais. Os 3 não sejam todos iguais, eu posso ter os 3 diferentes ou eu posso ter 2 iguais e 1 diferente. E esses 2 iguais e 1 diferente, Osmar, eu posso ter como? Os 2 no começo iguais, no final, nas extremidades, ou os 2 no final aqui, ó. A verdade é essa. Beleza? Então nós podemos ter essas 4 situações aqui, Josmar. Ah, não, vai dar muita conta. Calma, que eu estou fazendo assim primeiro, para você perceber
o raciocínio. Depois eu vou te dar um jeito bem legal, cai bastante nas provas, tá? Vai fazer só em uma linhazinha. Mas primeiro, para chegar lá, eu quero que você entenda o que está acontecendo. Que você aprenda a interpretar o problema. Ou seja, quando fala assim para mim, Josmar, que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Não é só 10 vezes 9 vezes 8. Sim, pode ser, né? Mas quando a pessoa faz só essa parte, os 3 diferentes, 10 possibilidades, 9 e 8. Eu calculei os 3 diferentes. Se os 3 são diferentes, está dentro da minha condição. Qual é a minha condição? Que, né? Os 3 não sejam todos, os 3 não sejam todos iguais. Os 3 não serem todos iguais, eu posso ter os 3 diferentes, mas eu posso ter, além dos 3 diferentes, eu posso ter 2 iguais e um diferente nessa posição, os 2 iguais e um diferente nessa posição, os 2 iguais e um diferente nessa posição. Beleza? Quando a banca fala que os 3 não sejam todos iguais, mas 2 podem ser iguais. Concorda comigo? Os 3 podem ser diferentes e eu posso ter 2 iguais e um diferente em qualquer posição. Então, eu não tenho só a primeira situação, 10 vezes 9 vezes 8. Não. Beleza? Então eu vou até apagar lá em cima, porque não é isso aqui, Josimar. Né? Vai além. Então eu posso ter 2 iguais e um diferente. Vamos lá? Se os iguais forem no começo, Josimar, para a primeira posição aqui, eu tenho quantas possibilidades? 0 a 9. 10 possibilidades. Mas eu quero que eles sejam o que agora? Iguais. Quem é que vai entrar aqui agora, Josimar? Vai entrar uma possibilidade. Mas por que uma possibilidade? Ué, na primeira posição nós temos 10 possibilidades. Mas eu usei uma possibilidade. Nós temos 10, mas usamos uma. Não é isso? Então, se eu quero que sejam iguais, quem é que eu vou usar? Aquele mesmo que eu usei antes. Então, eu tenho de novo uma possibilidade. Já usei uma possibilidade, né? Porque os 2 primeiros são iguais. O próximo tem que ser diferente, então eu tenho o quê? 9 possibilidades. Terceira situação. Para cá eu tenho 10 possibilidades. Se eu quero igual aqui, vai ser uma. Sobraram 9. Para cá, diferente, 10. Eu tenho 9. Se tem que ser igual de novo, uma possibilidade. Então nós temos 10 vezes 9 vezes 8, 720. 10 vezes 1 vezes 9, 90, 90 e 90. Somando tudo, isso aqui vai dar 990. Mas, Josmar, dá trabalho demais. Calma. Vai fazer assim? Claro que não. Eu só fiz assim para você entender o que está acontecendo e para você entender quando ele fala bem assim, ó, os 3 não sejam todos iguais. Eu posso ter 2 iguais e um diferente. Mas como é que eu falo, Josmar? Como é que eu faço, quer dizer, uma questão dessa? Você vai fazer o seguinte. Quando servem muitas coisas para você, o que é melhor fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, quando servem muitas coisas, se torna muito mais fácil você fazer pela exclusão. O que é fazer pela exclusão? É quando você calcula o geral e tira o que não serve. Porque quando eu falo assim para você, ó, que os 3 não sejam todos iguais, que os 3 algarismos não sejam todos iguais, o que não serve para a gente? Quando os 3 forem iguais. Concorda comigo? Né? Para que, ó, que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Não serve quando todos são iguais. Então só não serve uma situação. Quando todos os 3 algarismos forem iguais, então você calcula o geral e subtrai e tira aquilo que não lhe serve. Quem é o geral, Josmar? Né? Quem vai ser o geral? O geral são todos eles. 1, 2, 3. Olha só, faz em uma linha só, gente. Para a primeira posição, 10 possibilidades. 10, 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Nós temos 1000 números de 3 algarismos repetidos, diferentes, com 2 iguais, um diferente, e assim por diante, qualquer posição.
Então calculamos o geral. Dentro desse geral tem todos os números, com algarismos repetidos ou não. Mas o que não serve para a gente? Aí eu vou subtrair o que não serve. 1, 2, 3. O que não serve? O que não serve é quando os três algarismos são iguais. Não é isso? Ó? Para que os três algarismos não sejam todos iguais. Não serve quando os três algarismos forem iguais. E quando é que não serve? Para a primeira posição, Josmar, eu tenho 10 possibilidades. Mas eu quero que sejam iguais. Quem é que vai ser igual? Qual a minha possibilidade? Vai ser uma, que é aquele mesmo que eu usei antes, né? É o mesmo algarismo que eu usei antes, então eu tenho uma possibilidade. Eu quero igual de novo. Então, Josmar, de novo, uma possibilidade. Vou usar o mesmo que eu usei anteriormente. Não é isso? Então, de 1000 números, quantos não servem? 10 não servem. E 1000 menos 10, 990. Beleza? Olha como é que fica prático. Quando servem muitas coisas e apenas uma não serve, o que você vai fazer? Você vai calcular o geral e você vai tirar aquilo que não lhe serve. Beleza? Essa é a ideia. Calculo o geral e tiro o que não serve. Beleza? Então, que os três não sejam todos iguais. Então, não serve quando os três forem iguais. Calculo o geral, que são todos os algarismos, né? Todos os números de 3 algarismos, podem repetir ou não, e tira aqueles que são todos iguais. Então a resposta, né, 990. Beleza, gente? Bem prático e tem que treinar. Então marca lá a resposta. Certo ou errado? Deixa eu me ver, vamos ler novamente. No máximo 990 códigos? Ou no máximo 90 códigos? Não, errado, né? Errado. A caneta aqui é melhor. Errado. Beleza? Então tá errado. Próximo item, próxima questão. Questão 10. Para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com 5 símbolos. Então, codificação, né? A ordem importa, Josimar. São códigos. E quando a ordem importa, eu só multiplico as minhas possibilidades. Beleza? Então, para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com 5 símbolos, sendo 2 letras de um alfabeto com 26 letras e 3 algarismos escolhidos entre os de 0 a 9. Supondo que as letras ocupem sempre as 2 primeiras posições, julgue os itens que se seguem. Beleza, item 1. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Então, fazer cada um, né, um item por vez. Então, olha só. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Vamos lá. Item 1. Nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, que ele fala, né? As letras ocupam sempre as 2 primeiras posições. Então, são 26 letras do alfabeto. E os 3, né? O último são algarismos, são números formados de 0 a 9. Beleza? Aí ele falou o seguinte lá no item 1 de novo. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Então, Josmar, para a primeira posição, 26 possibilidades. Para a segunda posição, 26 de novo, porque não disse que tem que ser formados por algarismos distintos. Não falou nada. Quando não fala nada, o que você vai fazer? Pode repetir, beleza? Então, 26 possibilidades. Usamos uma a mais, eu tenho de novo o quê? 26. 0 a 9. 10, 10 e 10. Falou que tinha que ser distinto, Josmar? Não. Vamos lá, gente, então continuar, né? Análise combinatória, princípios de contagem. E estamos vendo o que, na verdade? Aquelas questões em que a ordem dos elementos altera a natureza.
Então, quando a ordem importa, quando eu falo importar, é o que, Josmar? Se você mudar pessoas de lugar, você altera uma fila. Se você mudar dentro da classificação, as pessoas, você altera aquela classificação e assim por diante. Códigos, senhas, matrículas, números telefônicos, né? E assim por diante. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui? Vamos lá, questão 9. Fala o seguinte. Os tribunais utilizam códigos, né, em seus sistemas internos, beleza? E, usualmente, os processos protocolados nesses órgãos seguem uma codificação única formada por 6 campos. O terceiro desses campos, né, identificado como código da vara jurídica correspondente à região geográfica, é constituído por 3 algarismos, com valores cada um entre 0 e 9. Beleza. Você vai perceber que ele vai somente se referir aqui, ó. O terceiro desses campos, identificado como código da vara jurídica, correspondente à região geográfica, é constituído por 3 algarismos, né, cada um entre 0 e 9. Supondo-se que nesses códigos os 3 algarismos não sejam todos iguais. Esse é o grande lance. Os 3 algarismos não sejam todos iguais. Beleza? Conclui-se que podem ser criados, no máximo, 90 códigos distintos para identificar as varas jurídicas. Então, o terceiro desses campos, correspondente à região geográfica, 3 algarismos. Então, vamos lá. 3 algarismos, né? Então, vão ser o que, Osmar? 3 tracinhos. A ordem importa ou não importa? Importa. E como a ordem importa, eu só vou multiplicar as minhas possibilidades. Então, ó. 1, 2, 3. Né? Mas a questão fala o seguinte, que os 3 algarismos, os 3 não sejam todos distintos. É isso mesmo? Não sejam todos iguais. Os 3 não sejam todos iguais. Não sejam todos iguais. Como é que é, Osmar? Não sejam todos iguais, né? A pessoa pensa bem assim, Osmar, não sejam todos iguais. Então a pessoa pensa 10, 9 e 8. Tá certo? Não sejam todos iguais. Você fez o quê? Os 3 diferentes. Você fez os 3 algarismos, aí o quê? Os 3 algarismos todos diferentes, não foi? Que os 3 não sejam todos iguais. Então o que você fez? Você fez os 3 algarismos diferentes. Perfeito? Mas quando se fala que os 3 não sejam todos iguais, o que você entende disso? Que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Eu posso ter os 3 diferentes, como você fez, chamar DDD, diferentes. Mas você pode ter o que, Josimar? 2 iguais e 1 diferente. Concorda comigo, gente? Se você fizer 10 vezes 9 vezes 8, você só calculou os 3 diferentes. Mas quando eu falo que os 3 não sejam todos iguais, os 3 não sejam todos iguais. Os 3 não sejam todos iguais, eu posso ter os 3 diferentes ou eu posso ter 2 iguais e 1 diferente. E esses 2 iguais e 1 diferente, Osmar, eu posso ter como? Os 2 no começo iguais, no final, nas extremidades, ou os 2 no final aqui, ó. A verdade é essa. Beleza?
Então nós podemos ter essas 4 situações aqui, Josmar. Ah, não, vai dar muita conta. Calma, que eu estou fazendo assim primeiro, para você perceber o raciocínio. Depois eu vou te dar um jeito bem legal, cai bastante nas provas, tá? Vai fazer só em uma linhazinha. Mas primeiro, para chegar lá, eu quero que você entenda o que está acontecendo. Que você aprenda a interpretar o problema. Ou seja, quando fala assim para mim, Josmar, que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Não é só 10 vezes 9 vezes 8. Sim, pode ser, né? Mas quando a pessoa faz só essa parte, os 3 diferentes, 10 possibilidades, 9 e 8. Eu calculei os 3 diferentes. Se os 3 são diferentes, está dentro da minha condição. Qual é a minha condição? Que, né, os 3 não sejam todos, os 3 não sejam todos iguais. Os 3 não serem todos iguais, eu posso ter os 3 diferentes, mas eu posso ter, além dos 3 diferentes, eu posso ter 2 iguais e um diferente nessa posição, os 2 iguais e um diferente nessa posição, os 2 iguais e um diferente nessa posição. Beleza? Quando a banca fala que os 3 não sejam todos iguais, mas 2 podem ser iguais. Concorda comigo? Os 3 podem ser diferentes e eu posso ter 2 iguais e um diferente em qualquer posição. Então, eu não tenho só a primeira situação, 10 vezes 9 vezes 8. Não. Beleza? Então eu vou até apagar lá em cima, porque não é isso aqui, Josimar. Né? Vai além. Então eu posso ter 2 iguais e um diferente. Vamos lá? Se os iguais forem no começo, Josimar, para a primeira posição aqui, eu tenho quantas possibilidades? 0 a 9. 10 possibilidades. Mas eu quero que eles sejam o que agora? Iguais. Quem é que vai entrar aqui agora, Josimar? Vai entrar uma possibilidade. Mas por que uma possibilidade? Ué, na primeira posição nós temos 10 possibilidades. Mas eu usei uma possibilidade. Nós temos 10, mas usamos uma. Não é isso? Então, se eu quero que sejam iguais, quem é que eu vou usar? Aquele mesmo que eu usei antes. Então, eu tenho de novo uma possibilidade. Já usei uma possibilidade, né? Porque os 2 primeiros são iguais. O próximo tem que ser diferente, então eu tenho o quê? 9 possibilidades. Terceira situação. Para cá eu tenho 10 possibilidades. Se eu quero igual aqui, vai ser uma. Sobraram 9. Para cá, diferente, 10. Eu tenho 9. Se tem que ser igual de novo, uma possibilidade. Então nós temos 10 vezes 9 vezes 8, 720. 10 vezes 1 vezes 9, 90, 90 e 90. Somando tudo, isso aqui vai dar 990. Mas, Josmar, dá trabalho demais. Calma. Vai fazer assim? Claro que não. Eu só fiz assim para você entender o que está acontecendo e para você entender quando ele fala bem assim, ó, os 3 não sejam todos iguais. Eu posso ter 2 iguais e um diferente. Mas como é que eu falo, Josmar? Como é que eu faço, quer dizer, uma questão dessa? Você vai fazer o seguinte. Quando servem muitas coisas para você, o que é melhor fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, quando servem muitas coisas, se torna muito mais fácil você fazer pela exclusão. O que é fazer pela exclusão? É quando você calcula o geral e tira o que não serve. Porque quando eu falo assim para você, ó, que os 3 não sejam todos iguais, que os 3 algarismos não sejam todos iguais, o que não serve para a gente? Quando os 3 forem iguais. Concorda comigo? Né? Para que, ó, que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Não serve quando todos são iguais. Então só não serve uma situação. Quando todos os 3 algarismos forem iguais, então você calcula o geral e subtrai e tira aquilo que não lhe serve. Quem é o geral, Josmar? Né? Quem vai ser o geral? O geral são todos eles. 1, 2, 3. Olha só, faz em uma linha só, gente. Para a primeira posição, 10 possibilidades.
10, 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Nós temos 1000 números de 3 algarismos repetidos, diferentes, com 2 iguais, um diferente, e assim por diante, qualquer posição. Então calculamos o geral. Dentro desse geral tem todos os números, com algarismos repetidos ou não. Mas o que não serve para a gente? Aí eu vou subtrair o que não serve. 1, 2, 3. O que não serve? O que não serve é quando os 3 algarismos são iguais. Não é isso? Ó? Para que os 3 algarismos não sejam todos iguais. Não serve quando os 3 algarismos forem iguais. E quando é que não serve? Para a primeira posição, Josmar, eu tenho 10 possibilidades. Mas eu quero que sejam iguais. Quem é que vai ser igual? Qual a minha possibilidade? Vai ser uma, que é aquele mesmo que eu usei antes, né? É o mesmo algarismo que eu usei antes, então eu tenho uma possibilidade. Eu quero igual de novo. Então, Josmar, de novo, uma possibilidade. Vou usar o mesmo que eu usei anteriormente. Não é isso? Então, de 1000 números, quantos não servem? 10 não servem. E 1000 menos 10, 990. Beleza? Olha como é que fica prático. Quando servem muitas coisas e apenas uma não serve, o que você vai fazer? Você vai calcular o geral e você vai tirar aquilo que não lhe serve. Beleza? Essa é a ideia. Calculo o geral e tiro o que não serve. Beleza? Então, que os 3 não sejam todos iguais. Então, não serve quando os 3 forem iguais. Calculo geral, que são todos os algarismos, né? Todos os números de 3 algarismos, podem repetir ou não, e tira aqueles que são todos iguais. Então, a resposta, né? 990. Beleza, gente? Bem prático e tem que treinar. Então, marca lá a resposta. Certo ou errado? Deixa eu me ver. Vamos ler novamente. No máximo 990 códigos? Ou no máximo 90 códigos? Não, errado, né? Errado. A caneta aqui é melhor. Errado. Beleza? Então tá errado. Próximo item, próxima questão. Questão 10. Para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com 5 símbolos. Então, codificação, né? A ordem importa, Josimar. São códigos. E quando a ordem importa, eu só multiplico as minhas possibilidades. Beleza? Então, para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com 5 símbolos, sendo 2 letras de um alfabeto com 26 letras e 3 algarismos escolhidos entre os de 0 a 9. Supondo que as letras ocupem sempre as 2 primeiras posições, julgue os itens que se seguem. Beleza, item 1. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Então, vamos fazer cada um, né, um item por vez. Então, olha só. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Vamos lá. Item 1. Nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, que ele fala, né? As letras ocupam sempre as 2 primeiras posições. Então, são 26 letras do alfabeto. E os 3, né? O último são algarismos, são números formados de 0 a 9. Beleza? Aí ele falou o seguinte lá no item 1 de novo. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Então, Josmar, para a primeira posição, 26 possibilidades. Para a segunda posição, 26 de novo, porque não disse que tem que ser formados por algarismos distintos. Não falou nada. Quando não fala nada, o que você vai fazer? Pode repetir, beleza? Então, 26 possibilidades. Usamos uma a mais, eu tenho de novo o quê? 26. 0 a 9. 10, 10 e 10. Falou que tinha que ser distinto, Josmar? Não.
Então, pode repetir as possibilidades. 26 vezes 26, 676. 10, 10, 10 dá 1.000. Então, 676 mil. Ele afirma que lá no item 1, que é superior a 650 mil. Então, o item está certo. Item 2. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema utilizando letras iguais. Eu quero letras iguais nas duas primeiras posições. Do código é superior a 28 mil. Então, eu quero letras iguais nas duas primeiras posições. Vamos lá. Item 2. Item 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero letras iguais. Se nós queremos letras iguais nas duas primeiras posições, olha só que legal, Josmar. Quero letras iguais, não quero? Se nós queremos letras iguais, para a primeira posição, 26 possibilidades. Mas eu quero que as letras sejam iguais. Quem é que eu vou usar depois, Josmar? Eu vou usar a mesma letra que eu usei antes. Então, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho uma possibilidade, que é aquela mesma que eu usei antes. Então, eu tenho o quê? Uma possibilidade. 0 a 9. Falou alguma coisa com relação à parte com os algarismos? Não. Então, se não falou nada, eu tenho 10 possibilidades. 10 e 10. Beleza? 26 vezes 1, 26. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, dá o quê? 26 mil. E o item afirma o quê? 26 mil. E o item afirma que é superior a 28 mil. Não, não, não. É errado. Errado o item. Item 3. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema de modo que em cada código não haja repetição de letras ou de algarismos é superior a 470 mil. Não haja o quê? Repetição de letras ou de algarismos. O que ele quis falar com isso, Josmar? Vamos lá? Porque a pessoa fala bem assim, apareceu um ou. Apareceu o ou, Josimar. O ou você ensinou pra gente qual é o princípio aditivo. Falei mesmo. Né? Só que olha que questão bem feita por essa banca aí, pelo CESP. Para que não haja repetição de letras ou de algarismos. O que ele quis falar aqui, hein? Ó. Para que não haja. Item 3. Para que não haja, não é verdade que raciocínio lógico e matemática não entram em contradição. Por isso que nesse nosso curso a gente tem que estar sempre interagindo nesses dois conteúdos, porque um reafirma o outro. A lógica utiliza os símbolos matemáticos para expressar seus pensamentos, tá ok? Então, para que não haja repetição de letras ou repetição de algarismos. Ele falou isso aí. Concorda comigo, gente? Para que não haja. Não é verdade que, ó, lá embaixo, ó, para que não haja, ó, não haja, de modo que em cada código não haja repetição de letras ou de algarismos. Então, de modo que em cada código não haja. Não haja, não é só o primeiro, não haja tudo. Esse não haja aí está negando o quê? Todo o pensamento composto. Repetição de letras ou repetição de algarismos. O que foi que o examinador raciocinou aí? O que ele quis cobrar do candidato? Isso aqui, ó. Para que não haja
Tudo isso aqui dentro. Aí falar isso, Josmar, do ponto de vista lógico, equivalência, nós aprendemos aqui no nosso curso, a lei de De Morgan. Caramba, Josmar, lei de Augustus De Morgan, né, aquele indiano. Então, ó, para que não haja repetição de letras ou de algarismos, que eu te ensinei. Falar isso equivale a eu falar o quê? Não repete letras, o ouvir aí e não repete algarismos. Agora sim, Josmar. Não repete letras e princípio multiplicativo, não repete algarismos. Não repete letras e não repete algarismos. Não repetir letras, né? 26, 25 e não repete, né? Não repete letras e não repete algarismo. Então 26 vai ser o quê? 10, 9, 8. Então 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 468 mil. E ele falou o que, Josmar? Lá no item que é superior a 470 mil. 468 é inferior. Então o item está errado. Gente, que bacana, não é? Você percebeu? Pois, mas eu vi esse O aí, eu nem pensei nisso, né? Pois é, mas tem que pensar, né? E assim, provavelmente pode acontecer de novo, claro, questão muito bem feita. Exige interpretação matemática, exige interpretação lógica. E esse é o nosso objetivo aqui, que você aprenda a interpretar as questões, belezinha? Ótimo, ótimo. Então, questão número 11. Vamos lá. Agatha é decoradora e precisa atender o pedido de um excêntrico cliente. Ele, o cliente, exige que uma das paredes do quarto de sua filha seja dividida em uma sequência de 5 listas horizontais, pintadas de cores diferentes, ou seja, uma de cada cor. Sabendo-se que Agatha possui apenas 8 cores disponíveis, então o número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é igual a... Bem, nós temos aí 8 cores disponíveis, né? A parede vai possuir uma sequência de 5 listras horizontais pintadas, então nós temos uma sequência de 5 listras. Então, nós temos aí uma sequência de 5 listras horizontais pintadas, né? De cores diferentes, ou seja, uma lista de cada cor. E eu tenho 8 cores disponíveis. A pergunta é a seguinte para você: a ordem vai importar ou não? Isso é o primeiro, eu percebi que é um princípio de contagem, eu percebi que é análise combinatória, Josmar. Primeira pergunta que eu faço para mim mesmo na hora do concurso público: a ordem importa ou não importa? A ordem vai alterar ou não vai alterar a natureza? Né? Essa é a primeira pergunta para você que eu faço. Então você tem que responder para a gente. Né? Poxa, se eu pintar lá a parede, né? Azul, vermelha, branca, amarela, rosa e preto. Ah, agora vai ser preto. A cada nova ordem de cores, a cada nova sequência, nós teremos, né? A cada nova sequência, nós teremos aí uma nova decoração? Teremos, né? A cada nova ordem, uma nova decoração. Beleza? Então, nesse caso aí, perfeito? A ordem, ela importa. Então, a ordem importa, né? Essa sequência aí, a ordem importa. E quando a ordem importa, eu só vou multiplicar minhas possibilidades. Um, dois, três, quatro, 5. Beleza? Nós temos aí o quê? Nós temos 5 cores. Mas para a primeira posição nós temos o quê? 8 possibilidades. A questão fala de 8 cores, o quê? Cores diferentes, né? Pintar. Então, 8, 7, 6 possibilidades. 6,
5 e 4. A ordem não importa por quê, Josmar? Porque a cada nova sequência de cores, nós temos uma nova decoração, multiplicando 6.720. 6.720, beleza? Teremos o que aí? Letra C. 6.720. Próxima questão. Para ter acesso a um arquivo, o operador de computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos, formado de 2 letras e 3 algarismos. Então, já sabe que é uma sequência de símbolos, é como se fosse uma senha, né? Para ter acesso a um arquivo, o operador do computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos. Essa formada de 2 letras e 3 algarismos. Então, ou seja, essa sequência, né? Essa sequência é formada, né, por 2 letras e 3 algarismos. Ele se lembra dos símbolos. Ele sabe quais são os símbolos, né? Mas não da sequência em que aparecem. Beleza. Então ele se lembra dos símbolos, mas não da sequência em que aparecem. Perfeito. O maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Então, olha só. Ele sabe quem são os símbolos. Ele sabe quem são eles. É como se eu soubesse quem são, né, as letras, né, e os números da minha senha. Eu sei quem são eles. Eu só não lembro da sequência. Beleza? Eu só não lembro da sequência que aparecem. Então, Josmar, são 5 símbolos. Beleza? Eu sei quem são. Só não lembro da ordem. A pergunta: o maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é... Para a primeira posição, Josmar, 5 possibilidades. Ele sabe quem são os símbolos. Não falou que tem que ficar letras separadas de algarismo. Falou nada disso. Pode estar tudo junto, tudo misturado, sei lá, separado dentro com o algarismo. Ele só não lembra da ordem que aparecem. Beleza? Então, ou seja, são 5 símbolos. Então, para a primeira posição, nós temos 5 possibilidades. Para a segunda posição, nós temos 4, 3, 2, 1. Beleza? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai dar o que, Josmar? 120. Então, nós temos aí 120 tentativas, que é o número máximo, né, para que esse operador possa acessar o arquivo. Então, na verdade, ele se lembra dos símbolos, 2 letras e 3 algarismos. Só não lembra da ordem que aparecem. Beleza? Então, 120 aí tentativas. Belezinha? Ou seja, mais um bloquinho, tá ok? De questões. Nós vamos fazer mais um pouquinho ainda, né? Que a ordem importa. E depois iremos partir para a ordem não importando, tá? Mas essas questões que nós fizemos, o que nós fizemos aqui? Fizemos permutação, fizemos arranjos, sabia disso? A única diferença é o seguinte, é que a gente não usou a fórmula. Arranjo, tenho muita coisa, uso só uma parte, a ordem importa. Permutação, tenho tudo, estou usando tudo que eu tenho, a ordem também importa. Beleza? Mas fizemos o quê? Ao invés de gastar aquela energia com as fórmulas, não. Josmar, senhas, matrículas, protocolos, filas, classificação, número telefônicos, tudo isso a ordem importa, eu só multiplico. Daqui a pouco, a ordem não vai importar, vou multiplicar e dividir. Depois eu quero mexer com o quê? Anagramas com letras diferentes, anagramas com letras iguais, repetidas, e depois permutação circular. Beleza? Quero falar sobre todos os tópicos com vocês. E sempre seguir nesse padrão. A ordem importa, a ordem não importa. Porque o que nós estamos fazendo nada mais é do que um princípio de contagem. Eu estou agrupando elementos. E tem momentos que esses elementos agrupados, a ordem não importa. Tem momentos que a ordem importa. Beleza? Daqui a pouco a gente continua com mais princípios de contagem. Até daqui a pouquinho.